Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. O mercado de capitais no Brasil tem se consolidado como uma alternativa para empresas que buscam crescimento e maior competitividade. No entanto, a presença de companhias do setor logístico na Bolsa ainda é limitada. De acordo com dados da Econodata, existem aproximadamente 667.826 empresas ativas no segmento de transporte rodoviário de cargas no país. Entretanto, poucas delas estão listadas na B3. Eu acredito que a gente tem alguns desafios de governança, tá? Quando eu falo governança, estou falando de balanço, DRE auditado, tudo isso bem feito, com um sistema que você tem todas essas entradas, a nota fiscal de entrada que bate com o fiscal, que bate com a placa do veículo, que bate com o lançamento que foi feito, com a alocação daquele centro de custo correto. Então, isso é a governança, que é a gestão mais profunda. As transportadoras, muitas delas que eu conheço, são muito familiares e ainda estão nesse caminho de trilhar essa gestão. Isso normalmente é um pouco restritivo para o investidor, porque ele olha para a empresa e fala, cara, eu não consigo entender muito bem isso aqui, sendo que eu não consigo entender, então, portanto, não invisto. A mesma coisa em relação a ERP de mercado. Quando você tem um software de mercado mais robusto, você pega um SAP. O SAP é muito difundido na indústria. Então, quando a indústria tem um SAP, ela já passa uma credibilidade maior. Eu não consigo simplesmente ir lá e excluir uma nota. Quando eu dou uma entrada na nota fiscal, eu tenho uma entrada e depois, quando eu excluo ela, eu tenho uma exclusão, uma saída. Então, eu fico o registro da entrada e da exclusão. Diferente de alguns temas, que você vai lá, exclui, o ponto acabou. Então, meio que sai do banco, assim. Eduardo fala também sobre uma característica do mercado brasileiro. Hoje é extremamente pulverizado o setor de transporte. Você tem aí a maior empresa sendo a JSL, que eu acho que ela não tem 2% do mercado. Eu acho não, ela deve ter 1,5%, um pouco menos até do mercado. Então, é muito pouco. Então, automaticamente, você tem muita pulverização, muita empresa com participação muito pequena. Então, haverá de acontecer alguns processos aí de consolidação no setor que vão colaborar com essa parte de gestão e governança e automaticamente vai ficar mais fácil acessar o mercado de capitais. Então é um caminho natural das coisas, né? Um cenário que, de acordo com o empresário, deve mudar com o passar do tempo. Entre o interesse e a pessoa passar pelo crivo, o que é passar pelo crivo? Ela ajustar um balanço, ela fazer uma auditoria com uma empresa dessas Big Four, ela ter a disposição de trocar o RP, às vezes se não for uma ferramenta muito confiável e o mercado entender dessa forma. Então, acho que tem bastante gente que já entendeu, que eu acho que vai trilhar esse caminho, mas é um caminho longo. E como tem empresas que também tentaram e passaram por dificuldade, aí por causa do macro, né, do setor macroeconômico mesmo. Você pega um exemplo clássico aí, da BBM. A BBM, ela tentou e houve uma frustração aí no meio do caminho, porque ela não conseguiu implementar essa governança com o tempo para daí sim abrir o mercado. Então, ou seja, o acionista, não o acionista, mas digamos, o investidor não comprou a ideia, falou, cara, esses caras ainda não estão prontos, eles ainda não conseguiram se consolidar, ainda não juntaram as marcas, ainda não fizeram o dever de casa, e então eu não coloco dinheiro ali. Então, meio que assim, obviamente, é um setor macro que não estava tão favorável, então o cara não consegue, né? Ele explica também de que forma entrar no mercado de capitais pode ser importante para as empresas. Então, eu acho que tudo melhora e tudo muda, principalmente porque tu vai ter acesso ao mercado de capitais de fato, como ele é, com juros muito mais baixos, e também a tua empresa vai ter uma liquidez muito maior. Você coloca dinheiro para dentro e continua sendo dono. Você obviamente tem muito mais trabalho porque tu vai ter, hoje imagina que você é sócio e você toma as decisões. A partir de então você vai passar por um conselho, então você vai ter quando você passa por um conselho, não é tão isolada essa decisão, então a chance de você acertar é maior. Bem como você tem o banco estando junto contigo, o investidor estando junto contigo, então você tem facilidade de fazer negócios que talvez no porte, numa empresa limitada ou uma empresa SA menor, não teria. Se tu chega hoje e fala, pô, vou fazer uma aquisição de uma companhia que fatura 500 milhões.
Cara, você estruturar uma operação de meio bilhão é muito mais difícil se você não tiver acesso ao mercado de capitais, porque você pega, explica o porquê você vai fazer, faz um follow-on aí, coloca o dinheiro para dentro e consegue fazer essa aquisição, se ela fizer sentido. Se for aprovado pelo investidor, certamente pelo conselho, certamente o investidor vai endossar, se você estiver fazendo um bom trabalho, né? Para o futuro, Eduardo Gueleri acredita em perspectivas positivas para o setor. Eu acho que o Brasil está no timing, a gente está com um mercado muito pulverizado, então isso tende a acontecer. Quando você pega e olha para as outras, sei lá, você tem o FedEx nos Estados Unidos, tem a Amazon, tem grandes players, você olha para a Alemanha, tem a DHL e tal, 3, 4 players grandes, e óbvio, os players menores, e no Brasil você tem vários players grandes e 2, 3 aí de capital aberto, então acho que tem bastante mercado e tem tudo para dar certo. E com entrega de certificados e homenagens a parceiros, a VLI, Companhia de Soluções Logísticas, que opera ferrovias, portos e terminais, encerrou no mês de março mais uma fase da segunda edição do projeto Nossa Isca em Santos. Lançada em 2019, a iniciativa proporcionou uma nova oportunidade de geração de renda para os participantes. O objetivo do projeto Nossa Isca, que foi lançado inicialmente em 2019, na Baixada Santista, é proporcionar uma nova oportunidade de renda para os participantes, né? Nessa edição, participaram os pescadores das colônias Z1 e Z4, né? E eles foram capacitados para o cultivo de camarões e lambaris e tanques. E após esse treinamento teórico, também foi feito um treinamento prático, com visitas, com monitoramento dessas unidades instaladas efetivamente lá na comunidade e sob a supervisão do Instituto de Pesca, que é o nosso parceiro no desenvolvimento desse projeto. Daqui para frente, os pescadores vão conduzir o projeto de forma autônoma. 6 unidades modulares de iscas vivas e 6 unidades modulares de aquaponia foram instaladas pela VLI na região. Agora, essa terceira fase, os pescadores já estão aptos a produzirem suas iscas, a manterem, a fazer a comercialização, ou seja, eles já absorveram a tecnologia que nós íamos passar para eles, e já estão capazes de dar prosseguimento de forma autônoma ao projeto. Então, é um momento realmente de muita celebração para nós aqui. Um trabalho que reforça o compromisso de responsabilidade social com a comunidade. A VLI, ela mantém conexões com as comunidades onde ela atua, E a gente sempre busca deixar um valor nessas comunidades. Então, a gente quer contribuir para o desenvolvimento regional e, sobretudo, para dar suporte às atividades que caracterizam a região, No caso aí da Baixada Santista, a pesca. Daniela finaliza lembrando como o projeto impactou a vida das pessoas. A gente teve apoio dos técnicos do Instituto de Pesca e são pesquisadores, Então, ao longo do projeto, quando eles chegavam para visitar as unidades, eles percebiam ali que algumas pessoas tinham implementado algumas melhorias, E aí eles avaliavam e levavam as melhorias para outras unidades. A gente teve a aquaponia, Então, algumas pessoas iam testando ali com outras sementes, outros tipos de verduras, E ele levava esse conhecimento para outras localidades. Teve uma senhora que ela fez um processo no muro da casa dela. Ela pegou canos, e no muro da casa dela, ela fez ali uma réplica da unidade que a gente tinha apresentada, E outras iniciativas, as pessoas, os pescadores, aqueles que têm mais tino comercial, como eles estavam ali com os camarões bem conservados, eles esperavam ali uma oportunidade mais adequada para vender o camarão deles, e aí eles conseguiam um valor melhor, porque os camarões estavam bem cuidados, alimentados com ração, então uns camarões mais viçosos, de um tamanho maior, e aí eles conseguiam um preço mais interessante, Então, foram coisas que a gente não esperava, E inclusive sobre a questão emocional das pessoas, pessoas que estavam com depressão, e aí elas começaram a fazer aquaponia e percebiam ali a planta nascendo, e isso deu uma nova perspectiva de vida para elas. Então, também foi um resultado que a gente não esperava, no projeto e que foi muito gratificante. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.